No silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim. Bom dia, amigos do programa Projeto Futuro. Agora são 9 horas e 33 minutos. Hoje, dia 16 de fevereiro. E o programa de hoje será com a participação do nosso amigo Maurício Paiva. E ele vai falar pra gente sobre as relações de simpatias e antipatias. Bom dia, Maurício. Bom dia. E eu gostaria, antes da gente começar, Maurício, antes de eu começar a te fazer as perguntas, de dizer para os nossos amigos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos dando sugestões para os próximos temas e fazendo perguntas também, questionando com relação ao tema de hoje, como eu já disse, relações de simpatias e antipatias, e também deixando o seu nome para participar no final do programa ao sorteio do Livro Espírita e da Revista Espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222 0001 e 3222 0002. Maurício, o Vicente esteve aqui há algum tempo atrás, há uns 3 programas atrás, e ele até tocou um pouco nesse assunto, né, de simpatia e antipatia. Às vezes a gente olha para uma pessoa e já se simpatiza com ela, ou então já tem uma certa aversão com relação a essa pessoa. E tem algumas pessoas que sempre esperam encontrar aquela que vai preenchê-la, que vai completá-la, né? Tem até aquele ditado, ou seja, a outra metade da maçã, né? Ou como ou melhor, a outra metade da laranja, e como a gente sempre ouve falar mais com relação a almas gêmeas. Ou seja, essa teoria das almas gêmeas é verdadeira? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes do Projeto Futuro, desejando a todos muita paz. Olha, essa teoria das almas gêmeas, isso é uma imagem poética, porque na realidade os espíritos não são criados como metades, né? Os espíritos todos têm a mesma origem, foram criados simples e ignorantes e inseridos no processo da evolução. Então, não existe 2 espíritos que fazem parte de um todo. Essa teoria da alma gêmea, nós podemos encarar apenas o seguinte: quando 2 espíritos partilham muitas reencarnações juntos, vivem as mais variadas experiências no mundo físico, eles acabam criando uma simpatia, um elo afetivo entre eles que perdura pela eternidade. Mas isso não quer dizer que um seja metade do outro. Essa teoria das almas gêmeas é muito usada para justificar adultérios. Pessoas, quando começam a adulterar, elas dizem que encontraram a alma gêmea, geralmente 20 anos mais nova, sabe? Então, eles lançam mão desse artifício para querer dar um quê de normalidade ao ato do adultério. E sob esse prisma, almas gêmeas não existem. Isso é apenas, como eu já disse, uma imagem poética, não é? E a simpatia é construída no passar dos milênios, não é? E todos nós podemos sim amar uns aos outros, não é? Dentro desse amor que é experiência, crescimento, não é? Amplidão espiritual. Então essa simpatia, como o senhor disse, ela é construída, né, no nosso dia a dia, durante toda a nossa evolução. E o simples fato de estarmos vindo reencarnando, no caso, como o senhor já citou no início, ao lado dos mesmos espíritos, a gente vai criando realmente esse vínculo, né, afetivo. Cria um vínculo de simpatia e de amor.
Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você convive com uma pessoa e no início dessa convivência você não teve simpatia. A pessoa te demonstrou determinados aspectos, né, da personalidade que você não gostou. E você não sente por ela assim uma simpatia. Você coloca um pé atrás, né, diante dessa pessoa. Mas com o passar dos tempos, você vai observar que essa pessoa, além dos defeitos, possui qualidades. Você vai observar que essa pessoa, ela é um espírito como você, que está lutando contra as suas imperfeições, buscando ser feliz, construindo a sua paz. Então você passa a perceber que aquela criatura é um companheiro de evolução, é um espírito companheiro de evolução. E gradativamente, aquela antipatia que você sentiu no início se transforma numa simpatia, que passa para a amizade, que pode se transformar no amor, não no amor sexo, mas no amor fraternal, no amor realmente amor. Então, quando você muda a sua antipatia para simpatia, isso demonstra que nós somos espíritos em evolução. Tudo é transformado, tudo pode ser transformado pela lei da evolução. E os nossos sentimentos também se transformam. A tendência é nós evoluirmos crescendo espiritualmente. Então, o sentido de amizade, esse amor que a gente fala muito sobre ele é uma construção. Ninguém ganha o amor gratuitamente. Amor não se compra em farmácia, não se compra em supermercado. O amor é construído. É uma construção que nós fazemos junto com as outras criaturas, outros espíritos em evolução. Isso é interessante, Maurício, que às vezes a gente passa pelas pessoas na rua, pessoas que a gente não conhece, e simplesmente passa sem prestar atenção, né, e nem imagina que aquela pessoa tem uma história de vida também, ela tem a sua história de evolução, e como que você disse, a gente acaba caindo naquela questão de que qualquer pessoa do mundo pode ser amada, né? E pode amar, pode ser amada por nós e pode nos amar, né? De acordo com essa convivência que vai se tornando, né, em simpatia e se transforma em amor. Isso que foi colocado por você é uma coisa muito importante, porque geralmente nós damos muito pouca importância às outras pessoas, a começar dos nossos parentes, não é? Nós vivemos num estado de exaltação pessoal e nós queremos apenas resolver os nossos problemas. Nós queremos ser felizes, independente das outras pessoas. E a nossa felicidade, ela está relacionada a outras pessoas. Não adianta você ser feliz sozinho. A sua felicidade, ela é plena quando você partilha a sua felicidade com outras pessoas. Então, nós temos esse costume de minimizar a importância das outras pessoas. Nós achamos que somos as pessoas mais importantes, e isso é um erro. O nosso semelhante que caminha ao nosso lado é também um companheiro de evolução, que tem sonhos, que busca suas realizações pessoais, que também ama, que também quer, e que está no mundo buscando o seu espaço, buscando a sua paz, a sua harmonia. Quando nós começarmos a nos observarmos mutuamente, é que nós vamos ter condições de construir um mundo de mais equilíbrio, de mais paz. Porque nós somos muito apressados no julgamento das outras pessoas, esquecendo de que nós também estamos no mesmo barco, somos companheiros de viagem, talvez até com defeitos maiores do que o das outras pessoas. Tem uma pergunta interessante, Maurício, de um ouvinte, que questiona o seguinte: tem um sobrinho de 2 anos e ele sente uma enorme antipatia por mim. O que pode ser isso? E como trabalhar essa questão? Olha, 2 anos tem a criança? 2 anos. 2 anos a criança ainda não reflete, ela não raciocina, não é? Ela está no início da sua reencarnação, ainda está em processo reencarnatório. Isso tudo pode demonstrar que esse espírito não se afina com essa pessoa que nos telefonou. Talvez uma antipatia de vidas passadas.
Mas tudo pode ser solucionado, tudo pode ser resolvido dentro da compreensão e da paz. Cerca a criança de amor, de carinho, não se imponha, não force a criança a aceitá-lo. Ou seja, conquiste o amor. Conquiste, né, essa criança, dê a ela um presentinho, faça nela um gesto de carinho que não seja invasivo, que não seja impertinente, que não constranja a criança. Mostre para essa criança que você está em um clima de harmonia, de reconciliação. Ou seja, conquiste pelo amor, vibrando e orando por essa criança. A prece tem um poder imenso. A prece remove montanhas, como disse Jesus. Então é preciso de fazer a conquista dessa criança. E esse momento é o melhor momento para trabalhar isso. Interessante realmente. E agora, Maurício, com relação, a gente sabe que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele chega a um tempo que ele não precisa mais encarnar nesse planeta. Mas esses espíritos evoluídos, né, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, eles ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? Olha, a humanidade, pelo seu histórico religioso, ela tem sedimentado no pensamento que a morte é o fim de tudo. A sobrevivência à morte seria uma hipótese, não é? O céu e o inferno dependeria do humor de Deus em algum dia, em algum momento. Então, as religiões tradicionais, elas não têm nada a informar depois do que nós chamamos de morte. E se morte existisse, seria um ato estúpido de Deus, porque ele teria criado algo e extinguido sem grandes pretensões. A doutrina espírita nos ensina que nós preexistimos ao nascimento e sobrevivemos à morte. A morte é apenas uma mudança de estado. Nós saímos do mundo físico e retornamos ao mundo natural, que é o mundo espiritual. Nós voltamos ao mundo espiritual tal qual somos aqui, com a nossa personalidade, com as nossas conquistas morais, com as nossas conquistas intelectuais. Logo, nós continuamos amando as pessoas que amávamos e continuamos odiando as pessoas que odiávamos. Ao voltar ao mundo espiritual, o espírito tem maior liberdade, tem uma visão mais ampla, não é? Mas ele permanece ligado às pessoas que deixou no mundo físico pelos laços do amor ou pelo laço do ódio. Se for pelo laço do ódio, ele vai ter que trabalhar para transformar esse ódio em amor. E se for ligado pelos laços do amor, esses laços são indestrutíveis. Depois que nós estabelecemos o relacionamento do amor com alguém, isso permanece pela eternidade. Nós nunca perdemos os nossos amores, os nossos entes amados. O amor, ele se dilata, ele cresce no passar dos séculos, o que leva as criaturas a se compreenderem, a se amarem de uma forma plena, que nada mais é do que o amor de Deus refletindo em nós. Ou seja, então mais cedo ou mais tarde eles vão acabar se encontrando, né? E como o senhor disse, o amor vai estar sempre ligando essas duas pessoas, né? Esses espíritos, né? Lógico, nós vamos, quando nós desencarnamos, nós reencontramos os nossos entes amados. E isso se eles estiverem em condição de equilíbrio, não é? Porque muitas das vezes nós retornamos ao mundo espiritual, mas um parente nosso, uma pessoa que nós amamos, se encontra em estado de perturbação pelos erros cometidos, se acha numa condição espiritual mais problemática. Isso vai levar um certo tempo para que a gente possa se aproximar dessa pessoa. Mas dentro do normal, os nossos laços, os nossos avós, os nossos pais e todos os espíritos que já são nossos amigos, com quem convivemos em vidas passadas, nós vamos reencontrá-los. O amor une, o amor não divide. Não é? O amor é o elo de união das criaturas. Então nós não podemos entender a bondade de Deus se não for por esse lado, pelo lado do amor amplo, irrestrito. Não é? Então nós reencontramos no mundo espiritual os nossos entes amados. Como os que nós deixamos aqui
se encontrarão conosco quando eles retornarem ao mundo espiritual. Então ninguém perde ninguém. Há pessoas que quando perdem um filho, entram de desespero. Eles têm a concepção de que o filho acabou, que o filho desapareceu, que o filho foi uma miragem, que aquele filho foi apenas um descuido de Deus. Não, aquele filho é filho de Deus como qualquer um de nós. A morte não destruiu, ele apenas mudou de lugar. Ele passou a residir no mundo espiritual, que é o mundo real. A realidade é o mundo espiritual, o nosso mundo aqui é o mundo em transição. Tudo no nosso mundo, ele nasce, cresce e desaparece. Não é? Então, as pessoas quando perdem um filho têm essa sensação. Mas isso é a nossa deseducação religiosa. Porque a maioria das religiões, elas não aprofundaram o lado pós-túmulo, não é? O que acontece após o túmulo. Então, a maioria das religiões esboçaram os seus dogmas, né, os seus ensinamentos em cima de hipóteses. Agora, a doutrina espírita nos esclarece, dentro de uma lógica de que Deus é amor, Deus é Pai. Na obra de Deus não há nada errado. Então, a separação que nós sofremos dos nossos entes amados, pelo fenômeno que nós chamamos de morte, que nada mais é do que uma desencarnação, esse sentimento não é um sentimento de fim, é apenas uma transformação, uma mudança. Porque quando nós sabemos que vamos reencontrar os nossos entes amados, não há motivo para revoltarmos. A vida no mundo físico é uma experiência. Aqui é uma escola onde se busca o aperfeiçoamento. Quando nós terminamos o nosso curso, nós retornamos ao mundo espiritual, lá nos reencontrando com os nossos entes amados. E com relação a essa experiência da morte que todos nós já passamos e vamos continuar passando, né? A gente percebe também, até através da literatura espírita, que principalmente hoje em dia, com relação a essa correria que todo mundo anda, né? Às vezes as pessoas se veem até obrigadas a pisar sobre outras por não ter uma inteligência, como poderia dizer, por não ter outra oportunidade, ela acaba se vendo, como eu disse, nessa necessidade pelo fato de às vezes se ver em perigo e acaba às vezes magoando as pessoas. E por causa de tudo isso, dessa correria, como eu disse, muitas vezes a pessoa desencarna e tem uma certa perturbação ao desencarnar, né, depois da morte. E como que nós, no caso, ainda encarnados, poderíamos fazer para auxiliar esses espíritos amados por nós, que desencarnaram e que de alguma forma estão passando por uma certa perturbação? Olha, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Quando nós cometemos o mal, nós somos responsáveis por esse mal, como somos responsáveis pelo bem também que nós cometemos. Quando o espírito se endivida diante da lei divina, ele comete atos contrários ao amor e à fraternidade com relação aos seus semelhantes, ele adquire um compromisso. Por quê? Porque o seu erro, a sua falha, está registrado pela sua consciência. Há pessoas que acreditam num Deus que pune, num Deus que castiga. Essa é uma visão errônea. Deus é amor. Isso ficou definido pelo apóstolo João no capítulo 2 do seu evangelho. Deus é amor. Deus não castiga, Deus não pune ninguém. Nós é que nos punimos a nós mesmos pela consciência. Quando nós cometemos um erro, a nossa consciência registra. Mesmo que durante um certo tempo isso não nos incomode, mas depois de um certo tempo, na hora certa, a consciência faz com que isso aflore. E isso passa a nos constranger. Isso passa a nos trazer um sofrimento, uma sensação de erro, uma sensação de sujidade, né? E então nós percebemos que a nossa consciência é que nos julga, ela é que nos condena. E diante disso chega o remorso. O remorso é o estágio em que nos preparamos para o resgate. Quando nós sentimos remorso por um ato praticado, um mau ato praticado, nós então somos impelidos a um desejo intenso de reconstruir aquele ato, sanar o mal que nós cometemos. E mal esse que está nos perturbando. Que está nos perturbando, tirando a paz.
Porque não há nada pior do que uma consciência pesada. Você dorme com ela, acorda com ela, almoça com ela, trabalha com ela, né? Então, acicatado, quer dizer, perseguido pela consciência pesada, você vai em busca de quê? Do reajuste, da recomposição do seu erro. Aí é que está a justiça divina. É isso que Deus criou, a consciência que nos pune, nós nos autopunimos. Não é? Então não é Deus que nos condena. Então quando nós cometemos atos infelizes, mesmo que não sejam registrados pelas outras pessoas, mesmo que nós não sejamos punidos pela lei do homem, aquele mal está registrado em nós. E no tempo certo, no momento certo, nós seremos chamados ao reajuste. E muitas das vezes a pessoa pode até passar como santo aqui na esfera do mundo, mas retorna ao mundo espiritual muitas vezes cheio de erros cometidos, não é? De uma forma oculta. E lá no mundo espiritual ninguém engana, ninguém tapeia. A pessoa aporta ao mundo espiritual após o seu desencarne tal qual é, moral e espiritualmente. Então pode acontecer que esse espírito que não foi punido pela lei do homem, aquela pessoa que não teve os seus atos infelizes descobertos, essa pessoa se vê numa situação triste, numa situação penosa, de intenso sofrimento no mundo espiritual, que são os chamados espíritos impuros, são os chamados espíritos imperfeitos. O Evangelho mesmo, Jesus chamou a atenção de muitos desses espíritos. Não é? O Evangelho registra um louco num cemitério em Gadara e Jesus expulsa, pede a saída daqueles espíritos que atormentavam. Então um espírito em desequilíbrio no mundo espiritual, de acordo com a gravidade dos seus atos, ele enfrentará o sofrimento, a angústia, o terror da sua defecção moral. E entre esses espíritos pode estar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso avô, não é? E então o que melhor podemos fazer por esses espíritos é orar por eles. Orar por eles, não orar para eles, orar por eles, pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos mentores espirituais que os assistam. Existem certas correntes religiosas que dizem que não se ora pelos mortos. Quer dizer, porque essas pessoas têm a concepção da morte, do fim. Para eles, a ressurreição é levantar a carne podre do cemitério novamente, o que é impossível, porque ela já apodreceu. Então, eles, por ter esse sentido pleno de morte, eles dizem não ser justo orar pelos mortos. Mas ninguém morre. Nós continuamos vivendo porque somos eternos. Então, orar pelos mortos, orar a Deus ou a Jesus pelos mortos, é um ato de amor, é um ato de fraternidade. Porque o espírito atormentado no mundo espiritual, quando ele recebe o impacto de um pensamento positivo, de uma pessoa que o ama no mundo físico, ainda está no mundo físico, que o ama, não é? Quando ele recebe o impacto desse pensamento, ele se sente revigorado, ele se sente sustentado, ele começa a ter um apoio na sua fé. E ele então começa a perceber que nem tudo está perdido, que alguém o ama, que alguém se preocupa com ele. E isso pode ser o início do seu processo de reajustamento. E tão logo ele se reajuste psicologicamente, espiritualmente, aí ele é amparado e ele volta ao estado de equilíbrio, com a obrigação de retornar ao mundo físico e resgatar o que haja feito de mal. Não é? Mas esse processo do sofrimento, a oração é fundamental. A oração é amor. Nós não podemos confundir oração com reza. Reza é barulho com a boca. Oração é sentimento, é vibração. Quando você ora a Jesus por uma pessoa, você deve ter a fé em Jesus e o amor à pessoa por quem você ora. A fé remove montanhas. É interessante que você disse, né, que a gente deve fazer a oração pela pessoa e não para a pessoa, né, Maurício? Isso aí tem uma diferença muito grande, né? Porque nós não podemos orar para espíritos.
A oração nossa, ela deve ser endereçada a Deus, que é o Pai, princípio e fim de todas as coisas, ou a Jesus, que é o espírito mais evoluído, é aquele espírito que zela pela evolução do nosso mundo. Então nós podemos orar a eles. Nem para espíritos evoluídos nós podemos orar para eles. Por exemplo, você pode ter simpatia por um espírito evoluído e você querer a assistência dele. Você pode pedir a assistência dele sem orar para ele. Você ora a Deus e a Jesus pedindo a proteção. Se você tiver o merecimento, você recebe. E a oração não é só para aquele espírito que está sofrendo. Os nossos entes amados, que foram bons, que foram caridosos, que foram amorosos, que nos ajudaram na nossa experiência física, eles merecem sim serem lembrados a Jesus nas nossas preces. Orar uns pelos outros é caridade. Nós devemos sim orar uns pelos outros, e não é uns para outros, é uns pelos outros, orando a Deus e a Jesus. Interessante, Maurício, também com relação a esses espíritos, no caso que você está falando, desencarnaram e tem uma certa perturbação no mundo espiritual. Mas na grande maioria das vezes, também nós somos muito responsáveis pela perturbação daquele espírito desencarnado, né? Ao ficarmos chorando demais por eles, sentindo aquela saudade dolorosa, a gente acaba realmente atrapalhando e perturbando eles no mundo espiritual, né? Isso ocorre pela nossa falta de educação religiosa. Termos uma religião não quer dizer que somos pessoas educadamente religiosas. Você frequentar um templo, você seguir determinados preceitos de uma religião, isso não quer dizer que você seja religioso. Você é, antes de mais nada, frequentador de uma igreja. O importante é que você seja uma pessoa religiosa nos seus sentimentos. A religiosidade é uma coisa, a religião é outra. A religiosidade é o sentimento que você tem gerado pelos princípios religiosos. É a transmutação do ato de participação no ato religioso, e você tem então já a religiosidade é a sua espiritualidade, não é? Então a maioria das religiões, elas cultivam a morte. Eles criaram todo um aparato tenebroso em torno do fenômeno da morte. O fenômeno da morte é tão simples como o fenômeno do nascimento. Porque não existe morte em termos de cessação de vida. O que acaba é a vida do corpo, que vai se decompor. O espírito que animava o corpo continua vivo no mundo espiritual. Então os nossos entes que desencarnaram, eles não desapareceram. Eles não foram tragados numa hipótese divina. Eles existem, eles continuam vivendo no mundo espiritual. Agora, há pessoas que ficam esse marido no mundo espiritual, sentindo saudade, querendo a presença dele, querendo que ela sonhe com ele, que ele converse com ela. Quer dizer, isso se transforma numa perturbação. Então isso é deseducação religiosa. Nós devemos respeitar as leis da vida. Por isso é que nós devemos amar as pessoas que estão conosco de uma forma gratuita, de uma forma cristã, de uma forma muito serena. Nós não devemos deixar para demonstrar o nosso amor depois que a pessoa desencarna. Nós temos que dizer para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, que nós os amamos todos os dias. Nós devemos fazer dessa convivência um ato de amor pleno para nós e para eles. Porque quando essas pessoas desencarnarem, nós não sentimos remorso. Porque o que a maioria das pessoas sentem é remorso. Não é? Essa revolta, esse ódio, esse rancor, ele advém do remorso de não ter valorizado aquela pessoa. Não é? Por exemplo, o marido que não valorizou a esposa, a companheira que teve, não é? Que para ele ela não passava de um traste da casa, ela era algo da casa, como a mesa, como a geladeira, como o fogão, não é? E quando ela desencarna, ele percebe que ela era muito mais do que aquilo.
Muitas das vezes ele chega à conclusão de que ela era o seu sustento espiritual. Aí ele entra naquela fase do remorso. Aí ele começa a desejar a volta dela, desejar que ela apareça, e isso cria um desequilíbrio no espírito, no mundo espiritual. Se ele não tiver já sedimentado um equilíbrio espiritual muito bom, ele acaba entrando em perturbação. Então o nosso relacionamento com as pessoas que foram para o mundo espiritual deve ser de equilíbrio, de paz e de confiança em Deus. Nós não nos perdemos uns dos outros. Nós continuaremos unidos pela eternidade. A separação pelo processo desencarnatório é uma separação temporária. Então nós não devemos esperar desencarnarmos para poder amarmos as pessoas. Vamos amar as pessoas que estão conosco, não é? Porque quando nós desencarnarmos ou elas desencarnarmos, nós não teremos remorso e nós teremos plena confiança de que a nossa convivência permanecerá. Muito bem, Maurício. Agora são 10 horas e 3 minutos, nós teremos um pouquinho de música e logo depois os comerciais, e assim, depois dos comerciais, nós voltaremos conversando com o Maurício sobre relações de simpatias e antipatias. Todo mundo ouve a Minas. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves.
Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Principal. Serviço especializado para brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. A peça principal cobre qualquer oferta comprovada. Drogaria Prontofar, Avenida Amazonas 524, bairro São José, fone 3212-2288. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Agora são 10 horas e 10 minutos e nós vamos falar sobre o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro focaliza o problema da obsessão entre os espíritos encarnados e desencarnados. O objetivo é cooperar com os servidores na tarefa da desobsessão, oferecendo ensinamentos práticos sobre as causas e consequências desses processos. Através de 16 capítulos, precedidos de anotações sobre os conceitos de obsessão, veiculados nas obras de Allan Kardec, apresenta fatos ocorridos entre os anos de 1937 e 1938, em Salvador, Bahia, envolvendo uma família sob perturbação de além-túmulo. Prescreve orientação procedente do plano espiritual, durante sessões realizadas por membros da União Espírita Baiana, presididas por José Petitinga. Destaca o esforço a ser empreendidos nos intrincados meandros da vinculada obsessiva, cooperando com Cristo na implantação do mundo novo a que todos aspiramos. Obrigado, Carolina. E agora, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de pedir ao Júnior, porque tem alguns recados para serem dados. Isso mesmo, Mário. Acontece o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, dia de segunda-feira, no horário de 20 às 21 horas, no Centro Espírita, estudando o Evangelho. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, 270. E também o curso do livro dos Espíritos, de quarta-feira, no horário de 20 a 21 horas. E no mesmo horário, acontecem reuniões públicas, de 20 às 21 horas. Isso também lá no Estudantes do Evangelho? Lá no Estudantes do Evangelho, fica na rua Rio Grande do Sul, 270. Mais algum recado? Não, por hoje é só. Por hoje é só. Muito bem, então a gente vai voltar ao Maurício. Como eu disse antes, ouvintes, você que quiser participar conosco, nos dando sugestões para os próximos temas e também fazendo perguntas com relação
ao tema de hoje, relações de simpatias e antipatias. E também, se você quiser ligar para nós, deixando o seu nome para concorrer no final do programa ao sorteio de um livro espírita e da revista Espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Maurício, um ouvinte nos ligou e fez a seguinte pergunta. Aquelas pessoas que maltrataram determinado parente, quando essas pessoas que maltrataram esses parentes desencarnam, elas sentem remorso? Claro. Mesmo que quando elas cometeram esses atos infelizes, né? Elas não tinham noção do que estavam fazendo, eles não tinham senso moral ainda para avaliar o que estavam cometendo. Quando elas retornam ao mundo espiritual, elas entram em contato com a realidade. E uma das coisas que leva a esse contato com a realidade é a pessoa reavaliar as suas atitudes, reavaliar os seus atos. Então, essas criaturas, em se reconhecendo em erro, elas entram no processo do remorso, da dor, do arrependimento, e elas farão tudo no futuro para poder ressarcir esse débito diante dessas pessoas. Ninguém foge à responsabilidade dos seus atos. Por isso é que o que nós fazemos na nossa vida diária deve ser feito com muita reflexão. Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, porque nós responderemos pelos nossos atos, porque nós julgaremos os nossos próprios atos pela nossa consciência. E no primeiro bloco, Maurício, você estava falando mais sobre as relações de simpatias, né? Agora, com relação à antipatia, por exemplo, duas pessoas que foram inimigas entre si na Terra, ou seja, enquanto encarnados, essas pessoas, elas conservam ressentimento um do outro quando desencarnam? Perfeitamente. Ninguém muda pelo fato de ter simplesmente desencarnado. Ninguém é promovido a situação de santo, nem a de demônio. Quando nós desencarnamos, nós aportamos ao mundo espiritual tal qual nós somos. A gente só perdeu o corpo físico. Nós só perdemos o nosso corpo físico. A nossa personalidade é a mesma, nós somos a mesma pessoa, só despojados do corpo físico. Com os mesmos sentimentos, com os mesmos rancores, medos. Os mesmos amores, os mesmos ódios. Então, se você tem inimigos, se você cultiva essa inimizade, e se esse inimigo corresponde a esse ódio, em desencarnando, você e ele estarão envolvidos num clima de ódio. Não é? Por isso é que nós temos que ter um cuidado muito grande para nós não cultivarmos ódio. Nós devemos ter uma preocupação constante de despojarmos de todas as antipatias, não é? De todos os rancores, para que nós possamos viver em plenitude. Porque é o seguinte, se eu cultivo ódio, se eu cultivo rancores, eu me ausento da felicidade, eu não vou ser feliz. O castigo maior é para quem odeia, porque a pessoa que odeia, ela não tem paz. Ela não tem harmonia, ela não se sente bem em lugar nenhum. Então, nós devemos, por uma questão de bom senso, não cultivarmos rancores. É preferível perdoarmos realmente aos inimigos do que cultivar por eles antipatia, porque isso vai ser um fel que nós vamos carregar em nossa alma, dentro de nós, né? Então, vamos ter muito cuidado, não vamos fazer inimigos. Porque acontece da gente adquirir inimigos gratuitamente. Muitas vezes você não fez nada contra aquela pessoa e aquela pessoa te persegue, aquela pessoa tem ódio de você. Isso aí já corre por conta dela. Mas vamos ter cuidado para que nós não cultivemos rancores nem ódios, porque o ódio, ele parte conosco para o mundo espiritual. E quem odeia não é feliz. É como se tivesse uma ferrugem dentro de si mesmo, né? A pessoa se sente aos poucos sendo ruída, né? A pessoa não sente paz, porque a pessoa que tem ódio, ela não sente paz, ela não tem tranquilidade. Muitas vezes é uma pessoa que tem todo o conforto na vida e, no entanto, nada daquilo dá a ela felicidade, porque o interior está cheio de ódio, rancor, ela está vibrando negativo contra as pessoas. Não é? Então a pessoa que odeia, ela não é feliz.
O primeiro castigo para quem odeia é a ausência da felicidade. Que é uma consequência do ódio, né? Que é uma consequência do ódio. Por isso é que nós devemos buscar no Evangelho de Jesus o nosso roteiro. E nós espíritas, nós devemos buscar nas obras da doutrina, não é? Que é uma doutrina consoladora, que é esclarecedora, não é? Nós temos que buscar o roteiro de uma vida equilibrada, de uma vida construtiva, de uma vida toda ela voltada para a evolução, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Maurício, com relação àquelas pessoas a quem nós fizemos mal, né, enquanto encarnados, ou seja, que sentimento tem depois da morte aqueles a quem nós fizemos mal? Se eles foram pessoas que tiveram uma cultura religiosa, se eles realmente entenderam a mensagem de Jesus, se eles realmente vivenciaram a sua fé, eles nos perdoam. Eles não alimentam o rancor contra nós, porque eles estão numa condição espiritual melhor do que a nossa. Não é? Então toda aquela pessoa que é realmente religiosa, que eu falei para você há pouco, ser religiosa não é estar dentro de um templo, não. Eu posso entrar em todos os templos do mundo e, no entanto, não ser uma pessoa religiosa. Há pessoas que dizem que têm fé, que são religiosas, e, no entanto, elas roubam, elas matam, elas caluniam, elas exploram a credulidade pública, elas vendem Jesus no atacado, no varejo, né? Então são pessoas que têm uma religião, mas que não têm realmente uma fé e não têm religiosidade. Então quando a pessoa tem uma formação religiosa real, nos seus sentimentos, na sua conduta, que tem uma visão de Deus abrangente, essa pessoa nos perdoa, porque ela vai nos identificar tal qual somos, pessoas ignorantes. Não? Então a pessoa que ama, a pessoa que tem Deus no coração, que tem Jesus, uma pessoa que realmente tem fé, ela não reserva espaço no seu coração para cultivar antipatias e ódio. Agora, se elas não tiverem essa formação, se elas forem pessoas rancorosas também, pessoas que estão também atravessando uma fase espinhosa, né, dentro da sua espiritualidade, elas vão nos cultivar esse ódio. Elas vão nos desejar o mal. E é aí que nascem os processos obsessivos. Os processos obsessivos, as pessoas chamadas loucas, quando a perturbação não é provocada por algo físico, quer dizer, algo que aconteceu à massa cinzenta do cérebro, uma coisa física, uma pancada, a invasão de um vírus, não é? Quando a pessoa demonstra essa perturbação, o que eles chamam de loucura, é a pessoa obsediada, é a pessoa atormentada espiritualmente. 98% dos problemas psiquiátricos é formado, né, 98% é formado por pessoas obsediadas, que nada mais é do que os adversários se buscando para o reajuste. Porque se entre eu e um espírito desencarnado existe um clima de ódio, eu vou atraí-lo para perto de mim, porque foi eu que dei início ao processo do ódio. Nós atraímos para nós os nossos adversários do passado. E queiramos nós ou não, o ódio também une, né? Une. O ódio une tanto quanto... Não é tanto quanto o amor, mas ele atrai tanto quanto o amor. Por quê? Porque o ódio também... O que é o ódio? O ódio é a ausência do amor. E é interessante que aquela pessoa que a gente ama, por exemplo, a gente pensa nela o tempo todo. Agora, duas pessoas que se odeiam também pensam uma na outra o tempo todo. Alimentam do ódio. E esse pensamento machuca. Machuca. E isso, se a pessoa desencarna, a outra pessoa desencarna, nós atraímos essa pessoa para perto de nós, para dentro do nosso lar. Aí é que começam os processos obsessivos. Muitas vezes uma família toda se desestrutura espiritualmente, psicologicamente, por perturbações espirituais. Nada mais é do que o assalto de forças sombrias. Nada mais é do que espíritos desencarnados convivendo, não é? Sendo atraídos à convivência daquela família pelo teor dos pensamentos.
Tem uma questão aqui de um ouvinte, Maurício, que questiona o seguinte: uma pessoa que suicida sob o poder das drogas, como ela é recebida no plano espiritual? Olha, cada caso é um caso. A justiça divina, ela é perfeita e ela tem uma visão muito mais profunda do que a nossa. O que eu posso dizer é o seguinte: o problema de drogas é um problema muito sério. As pessoas, quando entram por esse campo, elas não sabem até onde vão chegar. E a droga, ela provoca uma desestrutura da personalidade, ela provoca uma perturbação tremenda. E geralmente as pessoas que se drogam, geralmente são pessoas que têm algum problema psicológico. Muitas vezes são pessoas que nasceram em lares bem formados, têm um bom pai, uma boa mãe, e no entanto são criaturas vazias, são criaturas que trouxeram de vidas passadas as consequências de erros cometidos. Então é muito comum, por exemplo, uma família bem estruturada que tem 1 ou 2 filhos que são problemáticos, são inadaptados ao meio familiar, são pessoas que trazem sérias perturbações de personalidade, não é? Que isso demonstra o seguinte: a anterioridade da alma. Isso demonstra a reencarnação, porque eles chegam num lar equilibrado, mas trazendo desequilíbrios dentro de si. Por isso é que os pais devem ter muita vigilância e procurar conhecer o interior dos seus filhos para perceber com antecedência aonde eles são frágeis, para poder ampará-los naquele setor. Porque muitas das vezes o espírito reencarna e ele traz sérias frustrações no campo da sexualidade, pelo abuso do sexo em vidas passadas, não é? Muitas vezes ele traz toda uma desestrutura afetiva por ter traído a confiança de outras pessoas e acarretou um processo de remorso. Ele reencarna com todo esse processo psicológico complicado. E isso pode induzi-lo ao uso das drogas. Porque hoje, as pessoas que têm esses problemas, eles tentam fugir, eles tentam enganar. Ao invés de procurarem ajuda, se conhecerem realmente e procurarem se reestruturarem, eles acham mais fácil ocultar a carência espiritual que sentem, e eles então buscam na droga a compensação. Isso aí é uma escolha pessoal. Agora, o suicídio é um erro, é a maior falência que o espírito pode cometer. Porque quando o espírito suicida, ele chegou no fundo da descrença, da revolta e da desesperança. O suicídio é o maior erro que o espírito comete. Mas mesmo os suicidas, eles continuam filhos de Deus, Deus os ama, Jesus os ampara da mesma forma. Agora, no mundo espiritual, eles vão refletir pelo ato do suicídio a perturbação decorrente daquilo. Se eles desencarnaram envolvidos num processo obsessivo pelo processo da droga, havia envolvimento de outros espíritos desencarnados, existem atenuantes. As consequências já não serão tão danosas, mas isso não quer dizer que eles não sofrerão e eles não passarão por um período de certa dificuldade até chegarem ao equilíbrio. As pessoas que tiveram parentes que suicidaram pelo caminho das drogas, essas pessoas devem orar muito por elas, pedindo a Deus. Devem sempre levar o pensamento a Deus, a Jesus, orar e pedir o amparo dessas criaturas, porque elas no mundo espiritual precisam desse amparo, elas precisam de se sentir amadas para que elas possam superar a tragédia do suicídio e a tragédia das drogas. Certo? Muito bem. Maurício, nosso tempo já está terminando. Teria várias outras perguntas para serem feitas, mas tem uma pergunta interessante de um ouvinte. Eu gostaria que você respondesse rapidamente para a gente. Questiona o seguinte: como trabalhar a antipatia que uma mãe sente por um filho? Olha, primeiro que ela não deve se desesperar por sentir essa rejeição pelo filho. Isso demonstra que a experiência de ambos em vidas passadas não foram uma experiência boa. Então deixou ódio, rancor, antipatia.
Hoje reencarnaram como mãe e filho, né? Para eles reajustarem os seus sentimentos e repensarem a existência. Então, o que essa mãe deve fazer é orar pelo filho. É perceber o seguinte, que se existe alguma diferença, o amor cobre. O amor cobre uma multidão de pecados. Então ela deve orar com o filho, deve aproximar do filho, deve fazer um carinho no filho. No início não vai ser um carinho muito autêntico, mas é assim que começa. Você entendeu? Quando essa criança estiver dormindo, senta ao lado da cama e ora e pede ajuda a Deus, que com o tempo isso desaparece. O ódio é temporário, o rancor é temporário, a antipatia é temporária. O definitivo é o amor. Então isso não é nenhuma aberração. Nós não sentimos afinidade com os nossos parentes. O fato de ser mãe não quer dizer que seja uma heroína. O fato de ser mãe quer dizer o seguinte, que é um espírito que está na tarefa da maternidade. O que não quer dizer porque não tem odiado essa criatura que hoje é o filho, odiado no passado, mas que estão juntos para se aproximarem, se amarem e transformarem as antipatias em amor. É só orar e exercer o perdão. Ok, Maurício, eu gostaria de te agradecer pelas explicações e para a gente terminar, eu vou dar o nome das pessoas que ganharam no sorteio de hoje. Quem ganhou o livro espírita foi a Marli Aparecida Campos, do Manuel Valinhas, e quem ganhou a revista foi a Márcia Rocha, do bairro Danilo Passos. Lembrando que vocês ganhadores hoje podem retirar o seu livro e sua revista na Banca Espírita, a Banca Espírita Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Um ótimo sábado, um excelente fim de semana e até o próximo programa. De ofertas, Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213. 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 Compromisso. Ligue